Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, na nossa aula 16 do nosso curso de Conhecimento Sagrado e a aula 4 do módulo 2. Que coisa boa a gente estar tendo essa oportunidade. Marco! Ok, deixa eu botar o meu material aqui. Pronto, já está compartilhando aqui a sua tela. Todos vendo meu material? Ih, peraí. Sim, não, aula 4. Aula 4. Eu vou fechar aqui, porque quando fica muito tempo aberto, ele fecha automaticamente. Deixa eu abrir de novo aqui. Peraí. Acho que eu estou com problema nessa porta que tem o material. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Peraí que eu estou apanhando aqui. Tem problema, Marco, vai dar certo, fica tranquilo. Ele não está reconhecendo o meu HD. Deixa eu conectar em outra porta. Agora ele reconheceu. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Pronto. Perfeito. Vamos lá, então. Atma Namastê, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que nossos guias possam estar nos orientando para as coisas mais importantes que devem ser colocadas em prática. Vamos para a aula 4, mês de abril, falando sobre uma síntese dos ensinamentos da Cabala. Quando eu coloco uma síntese, é porque a gente vem falando de assuntos muito vastos, né? Então, por exemplo, falar do Antigo Testamento em 2 aulas, falar do Novo Testamento em 2 aulas, né? Então, eu sempre utilizo a estratégia de passar um material rico para que vocês possam ler, e aqui eu, dentro do tempo limitado que eu tenho, que é de 1h30, eu posso abordar as coisas que eu acho que são mais importantes. Então, hoje nós vamos para a segunda parte dos ensinamentos da Cabala. Para falar da Cabala, eu vou rememorar coisas que eu falei da aula passada, agora com mais aprofundamento. Então, vamos ver qual a essência do conhecimento da Cabala, onde se encontra a essência do conhecimento da Cabala. O primeiro livro, vamos dizer assim, que foi, segundo historiadores, foi criado sobre a Cabala, foi esse aqui, o Sefer Yetzirah, tá? Que é chamado como livro da criação. Ele é um livro pequenininho. Muitos pesquisadores dizem, dentro da teologia hebraica, que foi o Abraão, né? o grande, vamos dizer assim, pai da nação judaica, que escreveu, né, algumas coisas sobre esse livro da criação. E esse livro da criação, ele, apesar de ser bem pequeno, são só 6 capítulos, tá? Ele traz, vamos dizer assim, ensinamentos realmente básicos, tá? Para quem quer se aprofundar na Cabala. A gente diz que, na realidade, todo o ensinamento que tem no livro da criação são ensinamentos arquétipos, tá? Muita metáfora é utilizada, muita interpretação da relação entre as letras hebraicas e a numerologia, e por aí vai.
Então, na realidade, um livro extremamente importante para quem quer entender melhor a Cabala. Tá? Ele tem só 6 capítulos e ele encerra com um ritual que eu já ensinei para vocês quando a gente, na aula 13 sobre geometria sagrada, eu ensinei o ritual de execução da cruz cabalística. Tá? Então, quem não lembra, vai lá na aula 13, tá? Que é sobre geometria sagrada, no slide 47, eu ensino o ritual de execução da cruz cabalística, que é como o livro da criação termina. E a cruz cabalística é um ritual de proteção. Tá? Então, repara, um livro pequenininho, ele é pequeno mesmo, ele é menor do que um palmo. Tá? Basicamente, ele deve ter uns 12, 13 centímetros, né, de altura e 7, 8 de largura. Ele é bem pequenininho, eu tenho ele aqui. Todos esses livros, basicamente, que eu recomendo para vocês, eu tenho, já li, então eu consigo falar com bastante propriedade. Então, o ritual da execução da cruz cabalística também foi ensinada, se vocês lembrarem, quem fez o curso de apometria comigo. Tá? Então, vamos fazer uma síntese do que esse livro revela. Primeiro, se vocês lembrarem lá da árvore da vida, as 10 sefirotes, né, as 10 sefirotes, você vai reparar que tem um momento de criação, que é a descendência, né, do chácara da coroa, vamos colocar assim, né, para baixo, a criação de Deus. E quando chega em Malkuth, que é a representação do mundo terreno, ele necessita da subida. Essa subida, essa ascensão, é que é o desenvolvimento espiritual. Por isso é que muitas religiões falam que nós vivemos o retorno a Deus. Nós estamos numa jornada de retornar ao Pai. E a Cabala, né, já nesse livrinho aqui, muito antigo, as pessoas não conseguem datar de uma forma precisa qual foi a época em que ele foi escrito, né, a ponto de ter gente que diz que ele vem com os ensinamentos de Abraão. Ele traz já esse conceito da criação de Deus sendo uma descida vibracional, e ele relaciona a relação de vibração, de palavra, com a luz emanada. Né? Então, esse conceito é relacionado na criação associado às 22 letras do alfabeto hebraico, enaltecendo o número sagrado 10, associado aos 4 elementos, né? Fogo, ar, água e terra. Ele fala também da importância da pronúncia das letras hebraicas. Né? Vocês devem lembrar que a palavra, dentro da teologia hebraica, ela é muito importante. Tanto é que, se você pegar, né, a abertura da Bíblia, no início era o verbo, e o verbo se torna carne. O verbo, o que é? É a palavra, é o som. Então, o que estrutura a matéria é o som. A gente viu isso em aulas passadas, quando a gente coloca numa faixa vibracional de som, numa placa, quando você aumenta o processo vibracional, ele começa a formar figuras geométricas, e figuras que, na realidade, lembram a geometria sagrada, e quando você está na mais alta vibração, né, sonora, ele forma exatamente a flor da vida. Então, isso não é coincidência. Então, não é à toa que lá na abertura da Bíblia está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo se tornou carne. Ou seja, toda a estrutura da matéria, corpo humano, ele é agregado em relações gravitacionais pela palavra, pelo som. A estrutura do universo é luz e som. Então, isso fica claro nesse livrinho da criação. Ele fala da importância da pronúncia, porque o latim, e basicamente o português, perdeu esse conceito de trazer uma pronúncia com a língua, a ponta da língua no palato, ou seja, no céu da boca. Isso faz com que, à medida que você vai pronunciando as letras hebraicas, né, e são todas consoantes, não tem vogal no alfabeto hebraico,
você traz sempre um conceito de encostar a língua no palato para poder falar de forma correta. E isto ativa a pineal, ok? Ele fala também da dualidade do mundo. Repara o seguinte, isso aqui é interessante a gente falar, que a dualidade do mundo, processo de escolha, o bem, o mal, isso é coisa da terceira dimensão. Tá? A terceira dimensão é o mundo que nós vivemos. A quarta dimensão é o mundo espiritual do nosso planeta. E a quinta dimensão, que é para onde nós estamos indo, não existe mais dualidade. Não existe relação de bem e mal. Tá certo? A quinta dimensão, os processos são completamente diferentes. Então, quando você estudar comigo não só a fraternidade branca, como também o sistema de cura arcturiano, você vai verificar que nós estamos passando da terceira para a quinta dimensão. Não haverá quarta dimensão. Puxa, Marco, peraí. Então, no mundo de regeneração, que é para onde a gente está indo, não vai ter umbral? Não. Os espíritos, quando fazem processos, por exemplo, de desdobramento, eles vão para outras dimensões. Tá? Mas isso, eu só estou botando uma aguinha doce na boca de vocês, que é um assunto muito profundo que a gente vai ver com muita possibilidade de entendimento, não só quando a gente falar da fraternidade branca, quando a gente falar também dos arcturianos, tá? Que são extraterrestres, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Muita gente pensa que o espírita não é crente, que existem outros mundos e outros seres, né? E o mais engraçado, quem vê History Channel, eu sou fanático por History Channel, tem um programa que chama-se Alienígenas do Passado. Outro dia eu estava vendo e eles revelaram que, principalmente, depois da criação da bomba atômica, os extraterrestres, principalmente os pleiadianos, os arcturianos, os sirianos, eles começaram a mandar naves para sondar áreas onde são desenvolvidas tecnologias nucleares. Tá? Isso é real. Eles se preocupam muito com o que o ego dos terrestres pode fazer para não prejudicar todos os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Porque quando há uma evolução dentro do universo, no processo de criação do nosso Pai, não evolui só um planeta. Tá? Evolui todo aquele sistema, principalmente, né, aí cotizando aí o nosso sistema solar, os planetas que fazem parte do nosso sistema. Tá certo? Então, vocês já devem ter escutado que os espíritos que estão desencarnando atualmente não estão mais indo para o umbral. Eles estão já sendo colocados em naves e sendo migrados para o planeta Quirion, tá? Que é um planeta quase 4 vezes não sei se é 3, acho que é 3 vezes. 3 vezes maior que a Terra. Tá? Tem a mesma atmosfera, vegetação, animais, é tudo igual. Só que lá eles estão na idade das cavernas. Então, esses espíritos que não conseguirão, né, não estão conseguindo continuar no nosso planeta, eles acabarão indo para Quirion, que é o planeta que vai habitar, né, vai trazer o processo de acolhimento para esses espíritos que não conseguiram continuar no planeta Terra. E aí você entende nosso Mestre Jesus dizendo que os mansos e pacificadores herdarão a Terra. Porque quem não é manso e pacificador não tem condição de ter um processo vibracional para continuar no planeta. E aí eles estão sendo migrados para esse planeta chamado Quirion. Ok? Então, ele fala da natural transformação de toda a criação, né? Exatamente o que eu acabei de falar, e a sua relação com o número 7. O número 7 é o número da perfeição, tá? É o número pleno da espiritualidade. Tá? E ele também se referia, na época,
aos referidos planetas do nosso sistema solar, que eram só 7. Né? E eles contavam, inclusive, de forma equivocada, com o Sol e com a Lua. Tá? Mas, né, para a época que foi escrito, era um avanço enorme. A relação sagrada do número 12 com a época de nascimento dos humanos, ou seja, toda a parte de astrologia também é, vamos dizer assim, palco de iluminação no livro da criação. E, por último, a relação sagrada do número 3 com o número 7 e 12, ele mostra a correlação, a relação da dualidade, do bem e do mal, e a importância da aliança de Deus, né, e a nossa obrigatoriedade da caridade. Então, repara, um livrinho muito simples, muito pequenininho, apenas 6 capítulos, ele não tem 120 folhas, em torno de 116, se não me engano. Tá? Então, essa tradução aqui foi desse o Ricardo Tavares, que é muito boa, tá? Eu comparei com outros, ele tem uma forma, né, que ele coloca como ele entendeu essa possibilidade de tradução do livro em hebraico para o português, e foi muito bem sucedido. Então, fica a primeira dica da essência do conhecimento da Cabala. A segunda dica é a Bíblia da Cabala, tá? Que é o Zohar. O Zohar, ele, na realidade, ele é concebido com comentários sobre a Torá, tá? E particularmente sobre a Gênese, ou seja, sobre a criação. Ok? Lembrando que Cabala ou Cabalá significa recebimento. Então, a Cabala é como se fosse tornar você um receptáculo para receber luz. Tá? A forma que o Zohar entende a Cabala. Passar a você ensinamentos que possam habilitá-lo a ser um receptor de luz. Ok? Então, essa é a forma da Cabala entender o próprio trabalho. E ela, na realidade, é a parte mística e secreta, né, da Torá, a Torá oral, porque você tem a Torá que foi escrita, né, que consta no Antigo Testamento, mas você tem a Torá oral, que só estudando a Cabala, né, e os outros livros da cultura hebraica você começa a entender. Os ensinamentos da Cabala, segundo alguns autores e pesquisadores, começou lá com Adão. Adão, a gente sabe que não era um personagem, não era um ser, né? Era uma raça, a raça adâmica. Então, como eles vieram de Capela, muitas lembranças eles tinham do paraíso. Da mesma forma que esses espíritos, né, degradados que vão sair do planeta Terra, do nosso planeta, indo para Quirion, tá? Eles podem dizer o seguinte: olha, nós saímos do paraíso. Imagina, ele está num local, tem tecnologia, tem processos de cura para tudo, né? Entre aspas, mas já bem mais desenvolvido do que a época das cavernas. Então, eles vão habitar a época das cavernas. É óbvio que no campo mental desses espíritos degradados da Terra vão haver lembranças. Tá? Então, a Torá, né, de uma forma bastante metafórica, interpretado pelo Zohar, diz que talvez a raça adâmica, ele chama de Adão, tenha recebido, né, esses ensinamentos, né, e principalmente os patriarcas da raça hebraica, que foi Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, só para lembrar, né, é que dá origem às 12 tribos, ele transforma o nome dele de Jacó para Israel, por isso que são os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. E, posteriormente, para Moisés, que era um grande médium. Tá? A gente consegue ver que esses ensinamentos eram orais. Ah, Marco, mas dizem que Abraão já começou a escrever, né? Ninguém consegue colocar de uma forma assim certeira se Abraão sabia escrever de fato. É uma coisa que fica no ar. Né? Então, a gente acredita que essa transmissão era muito mais oral, através da mediunidade
de Abraão, da virginidade de Isaac, de Jacó, e por aí foi, inclusive de Moisés. Quando as coisas começam a evoluir, ou seja, eles entram na terra de Canaã, Moisés não adentra, né, para lembrar vocês, Moisés não adentra em Canaã, ele morre antes. Os cabalistas eram chamados de Nistarim, que eram os conhecimentos ocultos. Eles foram os primeiros cabalistas. Isso não é revelado, a tradição continuava sendo oral, ok? Esses ensinamentos foram sendo transmitidos de geração em geração. A discussão sobre a autoria do Zohar, na realidade, passa por N e N seminários, né, hebraicos, dizendo quem realmente escolheu o que estaria sendo disponibilizado na Zohar. Mas o mais aceito é que ele foi escrito pelo rabino Shimon ben Yoai. Tá? Então, a gente consegue ver que tem, sim, um, entre aspas, autor. Isso aconteceu principalmente ali por volta do século XIII, na Espanha. Ok? Então, se alguém perguntar, mas quem escreveu o Zohar? Olha, a cultura hebraica atribui ao rabino Shimon, ok? Mas, oralmente falando, esse conhecimento não veio do rabino Shimon. O rabino Shimon fez um compêndio, ele foi uma espécie de Kardec, vamos dizer assim, dos hebreus. Tá? Esse conhecimento já estava lá atrás, desde a raça adâmica, desde Moisés, desde Abraão, ok? Então, vamos ver. O Zohar é dividido em 3 partes. Ele totaliza 29 capítulos, onde são tratadas revelações metafóricas sobre Deus e a criação, a luz suprema, né? Essa luz que eu falei para vocês, que desce da coroa, né, de Shrokan, e desce até Malkut, pela árvore da vida. Ele fala dessa criação da luz suprema. Sobre os 7 céus, ou seja, ele fala das possibilidades que, posteriormente, Kardec chamou de mundos. Né? Então, mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração. Então, ele fala dos 7 céus, tá? Obviamente, com palavras de entendimento da época. Ele fala sobre o homem, a relação de responsabilidade que o homem tem de se expandir a sua consciência. Ele fala sobre Adão, né, de uma forma metafórica, mas é a raça adâmica, sobre a imortalidade da alma, sobre o amor, atribuindo já nessa época o amor como a maior força do universo. Ele fala da importância da oração, sobre as estrelas, sobre Israel, sobre a sabedoria de Salomão. Aí, inclusive, ele fala da alegoria de Jonas, né? Porque, se você lembrar, Jonas é aquele mestre da baleia que fica preso, né, dentro da barriga da baleia, e muita gente, né, dentro da cultura judaica, compara Jonas ao que passou o nosso mestre Jesus no deserto. É uma comparação que os hebreus fazem. Ele fala sobre a ressurreição, que na realidade é a reencarnação, o paraíso e o inferno. O que é o conceito de paraíso, o que é o conceito de inferno. Ele deixa claro que isso aqui é muito mais mental do que físico, a forma que você deve interpretar as revelações e como os rabinos conseguem entender historicamente tudo isso que está escrito na Cabala. Então, a Cabala tem essa Bíblia, que é o Zohar, que traz para nós também muito ensinamento, que, na realidade, eu apenas faço aqui um apanhado das coisas mais importantes. Outro livro que eu acho muito interessante citar é esse livrinho, O Poder da Cabala, que ele mostra um lado, vamos dizer assim, um pouco obscuro da Cabala, que não é estritamente revelado. E a pessoa que escreve, o Berg, ele consegue transmitir isso, ele consegue verificar o que está por trás de algumas coisas e traz para nós o que ele chamou de 13 princípios da Cabala. Então, se você olhar isso aqui, tudo que está escrito aqui é reforma íntima pura. Não acredito numa única palavra
faça um test drive das lições que aprender. Então, teoria por teoria não serve para nada. Tem que colocar em prática. Daí o conceito de conhecimento, né? Conhecimento é quando você adquire uma informação e coloca em prática. E aí você vê o resultado. Esse resultado é a criação do conhecimento. Ok? Ele fala da relação da dualidade, tá? Duas realidades básicas, o mundo físico, que é o mundo material, que ele diz que é 1% da realidade, e o mundo da luz, o mundo espiritual, que é 99%. Tudo que o ser humano verdadeiramente deseja é a luz espiritual, ou seja, a sua evolução, que é a subida pela árvore da vida. O propósito da vida é a transformação espiritual de um ser reativo em um ser proativo. Isso é interessante falar, porque se você lembrar, a reação está ligada ao cérebro reptiliano. A relação de instinto e de emoção são reações, são coisas que é como se alguém te, por exemplo, no conceito reptiliano, alguém te belisca, tu automaticamente, né? Opa, ai, doeu. Se você ganha um choque, opa, isso é uma reação do reptiliano, do cérebro reptiliano. Mas também tem a reação emocional, que é do cérebro límbico, que este conceito só traz problema. Quando você estudou comigo lá a Reforma Íntima, você viu isso. Então, o poder da Cabala, nesses 13 princípios, mostra que a gente tem que ser proativo, a gente não tem que ficar esperando o que o outro fez para poder reagir. A gente tem que ter proatividade. Tá? E é uma coisa interessante que ele deixa claro que Satã, tanto no grego quanto no hebraico, é o adversário. O Satã que habita em nós é o ego. A Cabala deixa isso muito claro. Então, o Satã, o adversário que devemos combater é o ego, principalmente o insuflar do ego, ou seja, o egoísmo. Ok? No momento da nossa transformação, fazemos contato com 99%, que é o mundo espiritual. Nunca jogue a culpa em outras pessoas ou eventos externos. Né? Ele deixa claro que tudo que te acontece, na realidade, o maior culpado é você mesmo, somos nós mesmos. A gente tem a mania de querer transferir a culpa para o outro. Né? Novamente, aqui replicando o número 4, o 7 fala que você tem que resistir aos impulsos reativos, criar uma luz dourada. A única maneira de fazer isso é a reforma íntima. Então, repara, como a Cabala já tinha conhecimentos que até hoje estão aí, são válidos, né? Estão dentro do Evangelho do nosso Mestre Jesus. O comportamento reativo cria centelhas intensas de luz em nosso ego. Olha aqui, ó. Mas no final deixa a escuridão em seu despertar espiritual, ou seja, ele obstrui a evolução espiritual. Obstáculos são nossa oportunidade de nos conectarmos à luz. Muita gente reclama dos obstáculos, por muitas vezes os obstáculos são kármicos, por muitas vezes os obstáculos são processos de expiação, e são eles que nos dão a oportunidade de vencer aquela mazela que contraímos, que ainda está arraigada vibratoriamente em nosso campo mental. Então, olha a profundidade de uma pequena frase, o que você interpreta para quem tem já um conhecimento da necessidade da reforma íntima. Quanto maior o obstáculo, maior será a luz em potencial. Quando os desafios parecem avassaladores, injete certeza de que a luz sempre estará lá. Então, é aquele conceito de acreditar na tua energia crística. Então, olha como a Cabala tem sabedoria. Todos os traços negativos que identificamos nos outros são simplesmente reflexos dos nossos próprios traços. Você já deve ter escutado Chico Xavier falando, quando você conhece uma pessoa que tem um hábito, um costume de fazer alguma coisa, e aquilo te irrita profundamente, é porque você ainda traz traços vibracionais daquela forma de agir. Pode até não estar tão desperto, mas aquilo te incomoda. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu, em vidas passadas, eu devo ter sido assim, uma pessoa muito irresponsável em relação à coletividade.
Mas por que você chega a essa conclusão? Porque quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa estacionar na vaga de um deficiente, né, de um portador de necessidades especiais, aquilo me irrita profundamente. Quando eu vejo uma pessoa que, em vez de estacionar na sua vaga lá, delimitada pelo chão, ele usa praticamente duas vagas, não pensando no outro. Quando eu vejo uma pessoa parar no meio do trânsito, onde só tem duas pistas para trafegar, né, para poder fazer alguma coisa ali para facilitar a sua vida, isso me deixa extremamente irritado. Por quê? Porque eu ainda talvez carregue esses traços vibracionais no meu campo mental. Não estão mais acontecendo, mas eu ainda tenho essa memória. Por isso que a apometria é bacana, porque ela faz o que? Ela despolariza estímulos de memória. Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando para despolarizar, né? Eu consigo fazer o trabalho em mim mesmo, esses estímulos de memória para não me irritar. Mas veja a sabedoria da Cabala colocando isso como um dos princípios. E, por último, amar o próximo como a ti mesmo, que foi, né, o grande mandamento que o Mestre Jesus nos ensinou, já constava na Cabala. E aqui eu chamo a atenção porque o conceito de conhecer significa experimentar em si mesmo. Né? Foi aquilo que eu falei. Quando você obtém uma informação e não coloca em prática na sua vida, aquilo é apenas uma informação, né, que a médio e longo prazo se perde. Para você transformar a informação em conhecimento, você tem que pegar aquela informação e colocar na sua vida. E daí você tira as suas próprias conclusões. Nesse momento, você transformou a informação em conhecimento. Então, esses livros da Cabala são muito importantes. E eu acrescentei mais um aqui, sobre a essência do conhecimento da Cabala, que é esse próximo, que é o livro do Papos. Tá? A gente já entra no alfabeto hebraico. Nesse livro do Papos, né, ele fala sobre a Cabala vindo para o Ocidente. Eu acho ele também muito importante. Então, ele deixa claro que o ponto de partida de toda a Cabala é o alfabeto hebraico. Tá? Cada letra corresponde a um número. E repara, não é só um número. Uma letra hebraica, que são 22, ela representa uma letra, um número e uma ideia. Tá? Então, a partir do momento que você vê, por exemplo, no selo de proteção de Salomão, as 22 letras em volta da árvore da vida, que é isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, as 22 letras aqui, ó. Tá? Esse conceito de letra não é só uma letra, um número, ele é uma ideia. Então, vamos voltar aqui para vocês entenderem isso com mais facilidade. Então, o Papos, ele realmente traz uma visão de como o Ocidente interpretou a Cabala, tá? E principalmente por causa de dois protagonistas. Um foi o Eliphas Levi e o outro foi o conceito da Golden Dawn, tá? Que é uma ordem que traz os conhecimentos da Cabala interpretando para o lado do Ocidente e trazendo junto o conceito de magia que a gente conhece. Tá? Então, essa afirmação do Papos, né, que a gente acabou de falar, você pode constatar em duas grandes meditações. Você pode baixar lá, né, se você for lá no nosso aplicativo Espiritualidade Bechara, em material didático, tá? Ou então pelo YouTube, você vai encontrar a canção Ana Berroa e o mantra Kadosh. O Kadosh você já conhece. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, né? Que é um mantra maravilhoso para você buscar a paz interior dos trabalhos espirituais. Talvez vocês não conheçam o Ana Berroa. E o Ana Berroa, para que vocês possam entender melhor, eu vou colocar um vídeo de 5 minutos para que vocês possam entender o poder dessa canção.
Vídeos auxiliares. Cabala. Aqui. Prestem atenção. Tentem ler. Se não conseguir, depois leiam com calma. São 7 estrofes com 6 letras. Por isso que dá 42. E aí são os 42 nomes de Deus. Que a canção coloca. Repara a profundidade de conhecimento que é colocado para a explicação do Ana Pessoa. Ana Pessoa significa rodando. Vocês estão ouvindo a música? Agora sim, Marco. Antes não estava, não. Agora está. Então vou voltar. Vou ter que voltar. Todo mundo está ouvindo? Então, Marcos, estava picotando muito para mim. Eu conheço a Ana Becoa, então eu vi que realmente ela ficou algum tempo sem tocar. Está tocando agora? Não. Marco, está muito baixinho. Agora está tocando? Eu não entendi ainda. Não, Não? Não está tocando. não. O som está muito, muito baixo, Marco. A gente tem assim, que apurar o ouvido para ouvir bem lá no finzinho, assim, bem fundinho. A minha voz está chegando bem aí? A sua voz está. Agora está dando para ouvir bem, Marco. Na realidade, eu vou explicando, então. Ana Berroa é um clamor do povo hebreu para que a expansão da consciência ocorra a fim do desenvolvimento espiritual. De uma forma geral, Ana Berroa é uma prece que solicita isso ao Pai. Ilumine a faz com medo. Bom, acho que está bom. Está um pouco baixo, né? Então eu vou parar. Mas eu recomendo a vocês que possam ouvir pelo menos uma vez. Ali, aquele vídeo que eu coloco para vocês aqui, ó, tá? Tem aproximadamente 1 hora seguido de Ana Berroa. Uma canção completa dá em torno de 7 minutos.
7, 8 minutos, tá? Então, eu recomendo. Às vezes, por exemplo, quando eu quero tomar uma decisão, eu estou um pouco indeciso, tal, eu boto o Ana Berroa, nossa, parece que a minha mente expande. Tá? O Kadosh todo mundo já conhece. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da cultura hebraica, eles conseguem colocar nas canções, nos mantras, todo o conhecimento adquirido na Cabala. Tá? O Ana Berroa é o número 1 que concentra a essência do conhecimento da Cabala. Ok? Vamos continuar, então. Bom, aqui a gente apresenta a vocês as 22 letras em hebraico e o significado numérico de cada uma. Aqui está em vermelhinho, eu botei em vermelho Aleph, Mem e Shin, que são as letras mãe. E a gente vai ver já que existe uma ordenação. Repara o seguinte, muito da cultura hebraica foi, vamos dizer assim, clonada, entre aspas, dos egípcios. Quando eles fizeram o alfabeto hebraico, eles fizeram hieróglifo como o alfabeto egito. Então, você vai falar assim, puxa, eles copiaram. Repara, eles vieram na mesma leva. Né? Os egípcios eram os espíritos vindos de Cabala com maior cognição, eles eram os mais inteligentes, eles conseguiam associar essa relação entre letras, números e poder vibracional antes do povo hebreu. Tá certo? Então, é óbvio que o povo hebreu, quando se estrutura, eles não só têm a lembrança, mas eles têm o próprio povo egípcio para se espelhar. Então, existe uma cabala egípcia? Claro que existe. Existe uma cabala, por exemplo, do alto da Mesopotâmia, naqueles outros povos, mas não com tanta desenvoltura, mas também existia, principalmente pelo lado da magia, na relação de conseguir trabalhar com os elementos da natureza, com os elementais, né, com terra, água, fogo, ar. Então, esse conhecimento, como a gente já falou em aulas passadas, ele é advindo de um outro sistema solar. Eles vieram do sistema de Capela. E é óbvio que eles tinham lembranças. Então, quando o povo hebreu começa a estruturar a cultura, vamos dizer assim, secreta da Cabala, eles se espelham na cultura egípcia, que já tinha isso também. Tá? Então, elas podem ser consideradas como símbolos sagrados. Então, as letras, nós estamos falando da Cabala hebraica. As letras da Cabala hebraica, elas são, na realidade, símbolos sagrados, têm representação, a gente vai ver. Tá? E elas podem ser utilizadas para processos magísticos. Por quê? Porque um mago, né, ou um mago, normalmente mago da luz, mago branco, ele consegue manipular essas forças com técnicas vibratórias e criação de ideoplastia. Ok? Então, a gente vai ver que o aprofundamento dessa relação entre a expressão hieroglífica com a relação numérica é a ciência chamada gematria, tá? Ou gemátria. Tá? A gente consegue, então, entender, lá no final desse material, eu recomendo o melhor livro sobre gemátria que já foi lançado até hoje. Tá? Tá lá, é o último slide antes da bibliografia. Então, vamos dar continuidade para vocês entenderem essa relação. Uma coisa interessante, como a gente falou, cada letra corresponde a um caminho da árvore da vida, né? Os sfirá. Então, o sfirá é um conceito, como eu falei para vocês, da criação, né? Parte da coroa, que é Keter, de cima para baixo. A fluidez e ressonância na criação. O conceito de relação de progresso é esse numerado. Ó. Keter, Shokmah, Binah. Não passa por Dat, porque Dat é um conceito que depende desses dois aqui, então ele não passa por aqui, ele vai direto para Shezed, Geburah, Tifaré, Netzah, Hod, Yetsu e Malkut, que é o último. Aqui eu já estou no reino das escolhas materiais.
Repara, o DAT, a gente viu na aula passada, ele é a relação do conhecimento. Então, ele depende da compreensão das coisas, ou seja, do entendimento das coisas e a sabedoria de colocar em prática. O conhecimento é o conhecimento sagrado, que necessita de quê? De desapego. Quanto maior for o teu desapego, maior a possibilidade de você armazenar luz de conhecimento sagrado. Ok? Então, como a gente falou, no alfabeto hebraico, né, não existem vogais. Essas vogais foram colocadas quase 300 anos depois de Cristo, tá? Pela escola massorética, tá? Que eles chamaram de Daguest. Então, o que a escola massorética fez? Começou a trazer conceitos de vogal através de pontos, de cedilha, de pequenas, vamos dizer assim, pequenos sinais que transformam uma consoante numa vogal. Por isso é que o hebraico é muito difícil de ser estudado. Eu tive oportunidade no curso, né, de teologia estudar hebraico, e não é fácil. Estudar hebraico e compreender o que está por trás é realmente uma coisa bem complexa. E eu gosto de falar sobre isso porque existe uma passagem no Antigo Testamento que muita gente confunde, né, e parece que não entende. Lá no livro de Reis, tem uma passagem que um personagem bíblico muito conhecido, tá, que é o Elias, ele, em determinado momento, ele se aborrece, vamos dizer assim, fazer uma rápida recapitulação com o rei, e ele vai para o deserto, ele vai para um deserto extremamente inóspito, tá certo? E lá não tem comida. E aí uma pessoa pergunta, né, mas quem é que vai alimentar o Elias? E aí um outro sábio, um outro profeta diz, ele será alimentado por corvos. E aí, quando você vai verificar isso lá no Antigo Testamento, dizia que os corvos todo dia levavam para ele carne e pão. É uma coisa um pouco fantasiosa, né? Aí a gente vai tentar entender melhor por que isso. A palavra corvos ou a palavra árabe são muito parecidas. A diferença é que essa palavra aqui, ó, ela tá chamada aqui no vermelhinho aqui. Essa palavra aqui, ela pode ser corvo ou árabe. Se ela não tiver esse ponto, ela é árabe, beduíno. Se ela tiver o ponto, ela é corvo. Olha a diferença. Muda o significado completamente. O que acontece? No hebraico antigo, não tinha ainda a escola massorética para transformar consoante em vogal e nem mudar o significado de uma palavra. Então, esse pontinho não existia. Então, dentro do conceito hebraico antigo, Elias foi alimentado pelos beduínos que faziam caravanas constantes por aquele deserto e levavam comida para ele, tá? E eram várias caravanas. Então, muita gente fala assim, não, Elias realmente foi alimentado por corvos. Isso é um completo disparate, né? Porque a gente, como espírita, a gente não acredita que Deus realiza fenômenos que não podem ser justificados pela ciência. Não dá para entender, né? Corvos bonitinhos levando todo dia, no mesmo horário, carne e pão para Elias. Então, ele foi alimentado pelos árabes, pelos beduínos que eram nômades naquela região. Então, eu coloquei o texto aqui em hebraico, né, e mostrando para vocês. Tirou o pontinho, é beduíno. Colocou o pontinho, virou corvo. Tá? Então, isso é uma grande confusão, né, que só foi acontecer depois que a escola massorética colocou esse pontinho para transformar em vogal, só que mudou o sentido da palavra. Isso aconteceu entre 200 e 300 anos depois da era cristã. Então, aqui você encontra, né, a criação, a fluidez da ressonância vibracional do som e luz, até Malkuth, e depois a necessidade de quem está no reino animal, ou seja, no reino da matéria, ter a evolução espiritual, de ascender de volta a Keter, ou seja, o conceito
da iluminação. Por isso que muitas religiões, como eu falei, dizem que nós vivemos o retorno a Deus, ok? Baseado nessa concepção da árvore da vida e nos processos vibracionais de fluidez. Bom, o significado das 22 letras hebraicas. Existem 3 letras mães, Aleph, Mem, Shin, e 7 letras duplas, Bet, Gimel, Dalek, Hap, Pé, Resh e Tal. Esse tracinho aqui embaixo, é porque, às vezes, dependendo da literatura que você vê, isso aqui, por exemplo, tal não é tal, você vai ler como Tav, tá? Mas, na hora de pronunciar, você pronuncia tá. Não dá nem para perceber que tem U ou V, tá? Ok? Da mesma forma, Bet, não tem esse H em algumas traduções. É quase que uma transliteração para facilitar a compreensão. E as 12 letras simples. Tá? Agora, repara, essas 3 letras representam a trindade do qual o universo é manifesto. Ar, água e fogo. Marco, por que a Terra não está aqui? Porque a Terra faz parte do conceito de Malkut, é o conceito de eu estar encarnado para poder vivenciá-la. Ok? Então, quando eles falam dos processos de manifestação do universo, a presença é do ar, água e fogo. Por quê? Porque a Terra é a matéria aglomerada, é a junção de partículas, posteriormente de átomos, que, por processos gravitacionais, formam a matéria, porém, para vivenciá-la, eu preciso estar encarnado, eu preciso estar no processo de Malkut, que é lá embaixo na árvore da vida. Ok? Então, as 3 letras mães significam esse processo de criação. As 7 letras duplas representam os 7 planetas. Na época, olha o que eu falei, ó, eles consideravam a Lua e o Sol, né, como planeta também, na época antiga, no mundo antigo. Né? E também 7 dias da semana, 7 portas de percepção do ser humano, são 7 sentidos. Né? O Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pé, Resh e Tá representa. Cada um tem um significado. Né? Aqui, por exemplo, o Bet representa o receptáculo da vida, ou seja, é um corpo. Gimel representa as ideias e ações do corpo, é a mente. Dalet representa o arquétipo da existência física e tudo que é divisível, é o mundo dual. Hap representa o arquétipo dos recebedores, né? E está representado simbolicamente pela palma da mão. Bet representa tudo relacionado à fala, à expressão, à comunicação. Resh representa o arquétipo da renovação das coisas, a transmutação. Tal representa o arquétipo da existência cósmica. Se você olhar cada um deles, por exemplo, nas 10 Sefirot, eles estão relacionados. Tudo na cultura hebraica, e principalmente na Cabala, tem uma correlação de profundidade muito grande. As 12 letras simples, tá? Então, repara, 7 e 3, 10, com 12, 22. Né? As letras simples representam o quê? Os 12 signos do zodíaco, que é a relação da astrologia, os 12 meses do ano, os 12 órgãos principais do corpo humano, tudo tem relação. Nada é ao acaso. Aqui a continuação das 12 letras simples. E aqui eu mostro para vocês, né, não só a árvore da vida, mas aqui exatamente o pentáculo de Salomão, que é um talismã de proteção, onde você vai ver que as letras têm uma representação aqui. Tá? Então, Marco, como é que eu posso tirar essa dúvida? Se você ver aqui mais na frente, ó, vamos pegar essa primeira, a última letra lá, ó, vou voltar aqui. Essa letra aqui, ó, tá? Gravou aqui essa imagem? Resh, é a cabeça, paz e ordem, que está ligado ao julgamento. Aí você fala assim, não, não é, perdão, é Lamed. Eu estou confundido. É Lamed aqui. É Lamed. Então, aqui, ó, Lamed. Onde é que está Lamed? Aqui, ó. Aguilhão, trabalho, cópula de movimento. O conceito de trabalho é você trabalhar o espírito. Tá? Lamed tem a representação do número 30. Então,
Se você quiser realmente entender melhor, depois com calma, o que você vai fazer? Você vai pegar essa forma de entender aqui, né? Aqui tem a letra em hebraico, o nome, a representação para o latim, tá? De que letra é, o valor numérico, vai de 1 até 400, a imagem que é representada. Puxa, Marco, peraí. Então, eu posso passar uma mensagem na Cabala apenas por imagem? Se eu botar, por exemplo, apenas um camelo como mensagem, significa o quê? Significa que eu preciso de um processo de direção. Eu preciso receber orientação para onde ir que me cause possibilidades de escolhas de maturidade. Então, repara, nada é por acaso. Ainda tem o arcano do tarô, que é representado, por exemplo, no caso da Gimel, a imperatriz. Então, repara, é de uma profundidade muito grande. A escrita é feita sempre da esquerda para a direita, assim como a árabe. Quando você fala esquerda, você pensa assim, a esquerda está do lado de cá. Não, não é de quem olha, é de quem está apresentando. Então, a esquerda está do lado de cá. É como se eu estivesse aqui, ó. Meu lado esquerdo está onde? Está aqui, né? Mas se eu virar o contrário, a esquerda está do lado de cá. Então, toda vez que você for fazer a leitura, vou pegar os nomes de Deus aqui para você ver isso, você faz aqui, da esquerda para a direita. Esquerda, direita. Até coloco aqui, ó, leitura, não de quem olha, mas se colocando no lugar do que é apresentado. É como se você estivesse de lá e você lê daqui para lá. Igual a árabe, ok? Então, vamos entender como é que isso se aprofunda nos nomes de Deus, ok? Vou botar grande aqui. Aqui, ó, o Zohar explica que os 72 nomes de Deus incluem todas as sucessões de consciência de DNA do ser humano. Então, o Zohar acredita, a Cabala, né, a Bíblia da Cabala, acredita que os nomes de Deus, que normalmente é feito com 3 letras, eles têm um significado de aprendizado para o espírito. E essas 72 sequências que eles dizem que são os 72 nomes de Deus, na realidade, nos trazem uma possibilidade, um poder, não só de aprendizado, mas de incorporar aquilo na nossa essência. Marco, vamos para a prática que fica melhor aqui. Então, olha aqui, ó. Força de superação, tá? É a primeira, né, o primeiro nome de Deus desses 72. Aqui, ó, são 3 letras aqui, tá bom? Vamos, ó, olha para essas 3 letras aqui. Se você olhar aqui, ó, elas estão aqui, ó. Vá, rei, vá. Poxa, Marco, vamos ver de novo. Olha aqui, ó. Esse tracinho aqui faz uma espécie de um pi aqui e repete o vá aqui. Vamos ver lá de novo? Aqui, ó. Vá, rei, vá. Ok? Voltando lá. O que significa o vá, rei, vá? É a força de superação. Aí você fala assim, vamos voltar lá para ver essa lógica aí, Marco, para eu entender melhor. Ó, vá significa ouvir. Esse ouvir é ouvir tua voz interna, tua intuição, ouvir o Deus que está dentro de você. Tá? Depois, rei, ver. Você tem que ver o que está acontecendo. Se eu quero superar um obstáculo, se eu quero, vamos dizer assim, vencer uma dificuldade, eu tenho que ter uma visão clara do que é aquilo. Ok? E depois ele repete o vá. Aí eu tenho que unir o pensamento para poder superar. Puxa, Marco, vá, rei, vav. Esse conceito das 3 letras nos dão exatamente o primeiro poder emanado de Deus para nós, que nós temos essa força de superação. E por coincidência, entre aspas, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. O Dhammapada, a gente estudou o Dhammapada, que é o livro
de Buda, dos principais ensinamentos de Buda, ele coloca, né, que a recomendação para a força da superação de um obstáculo do mundo é exatamente isso aqui. Apenas em águas tranquilas as coisas se refletem sem distorção. Apenas em uma mente tranquila está a percepção adequada do mundo. Então, repara, vá, vá. Eu tenho que ouvir, né, a minha intuição, eu tenho que ouvir o meu Deus interno. Para isso eu tenho que o quê? Me acalmar, eu tenho que estar, né, tranquilo. Eu tenho que ver a realidade, né? A partir do momento que eu estou com a mente tranquila, serena, eu consigo perceber exatamente o que está acontecendo. Então, olha a coincidência, entre aspas, entre o ensinamento do Dhammapada, que é um ensinamento budista, com o ensinamento da Cabala. Ok? E por aí vai. Se você pegar letra por letra, o que você vai fazer? Marco, eu quero aqui entender letra por letra. Não, a gente não tem tempo para isso, né? Nosso tempo é curto. Mas se você ver aqui, ó, vai vendo as letras lá, né? E coloca aqui, e você vai vendo o significado, você vai ver que tem tudo a ver. Nada é por acaso. Ok? Então, como eu falei para vocês, esse conhecimento foi trazido pelo Ocidente pela Ordem da Aurora Dourada, que é o Golden Dawn, inspirado nos estudos do Eliphas Levi. Tá? E tanto o Eliphas Levi quanto a Golden Dawn, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar para vocês o principal livro da Golden Dawn. Esse aqui, ó. Aqui na minha mão. Esse livro aqui é o principal livro da Golden Dawn. Ele fala muito sobre a Cabala, porque foi através do Eliphas Levi e dessa aurora dourada, dessa ordem, que nós ficamos no Ocidente conhecendo a Cabala. E tanto a Golden Dawn quanto o Eliphas Levi, eles tinham uma premissa muito importante e interessante que eu acredito. Eles diziam que tudo estava derivado, né, no alfabeto, e a ordem perfeita era Aleph, ou seja, a primeira letra, Aleph, que tem o conceito de nascer, equilíbrio, tá? Principalmente de nascer, e terminava em tal. Aí você fala assim, peraí, ele percorre a árvore da vida aqui. O primeiro caminho é o Aleph, é o nascimento do espírito, né? E ele vai até tal, que é o quê? É onde ele encontra Malkut, que é o mundo material, que é o último que se encontra na árvore da vida. Ele está do lado, né? O tal está do lado de Lamed. É só você voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Vamos botar isso aqui alto. Ó, o tal está aqui e Lamed está aqui. Então, repara, existe uma consonância do conceito vibracional de criação de Deus, do conceito de evolução espiritual de cada espírito, ligado às 22 letras do alfabeto hebraico. Então, é realmente de uma profundidade esse conhecimento muito grande. A gente tenta botar aí uma síntese para que vocês possam entender, mas são muitas coisas que devem ser compreendidas e associadas. Tá? Então, aqui estão os 72 nomes de Deus, né? Para que vocês possam treinar. Eu coloquei exatamente aqui, ó, um por um, tá? Para você entender o que significa, por exemplo, força de superação, o outro, vencer conflitos, é um escudo de proteção, eliminar os pensamentos negativos. Então, todos os 72 nomes de Deus, na realidade, correlacionam a necessidades para o espírito vencer a matéria. Ok? Marco, me mostra um vídeo para eu poder entender isso melhor? Vamos lá. Eu vou ler. Assim, tá?
Essa meditação da volta na junção das letras de hebraico antigo, a gente vai ordenado 20 e 21, o capítulo 14 do livro de Êxodo da Terra. Cada verso contém 72 letras do antigo hebraico. A combinação de 3 letras de forma ordenada compõe um nome divino. Desse modo, formam-se 72 nomes divinos. Cada nome divino nos conecta com uma faixa vibratória de luz. Basta contemplar as letras que formam esses 72 nomes divinos. Se a simples visualização nos regenera a alma, trazendo saúde, prosperidade e liberação. Tudo começa com a cor da vida. A técnica é contemplar cada letra dos 62 nomes divinos, sempre da direita para a esquerda de quem olha, que é como se lê em hebraico. Cada quadro tem um nome divino, ficará exposto por 16 segundos, até fazer os 72 nomes. Vai durar 19 minutos. Faça isso depois. Eu vou pegar só o primeiro, para vocês verem a melhor forma de técnica. O que você vai fazer? Se você realmente quiser treinar isso, e funciona, viu? Você vai pegar, por exemplo, né, essas 3 primeiras letras, todos os 72 nomes são formados de 3 letras, né? Então, aqui nós temos, né, as 3 letras que nós vimos. O que você vai fazer? Você vai olhar durante um determinado momento a ponto de tentar trazer ela para o ajna. Você vai olhar, fechar os olhos e vai tentar continuar vendo. É óbvio que nos 5, 7, até 10 segundos você vai ter um pouco de dificuldade, tá? Então, mas se você treinar, você consegue. Hoje eu consigo, acho que em menos de 5 segundos eu visualizo e trago para o ajna. Isso é muito importante. Esse processo que você treina de trazer uma determinada letra ou uma imagem para o ajna, é isso que dá a você a possibilidade de cada vez mais ter possibilidade de ideoplastia. Então, é como se eu olhasse o todo, aí eu vejo o contorno. Então, repara, eu vejo o contorno, cada detalhe. Ok, agora eu fecho os olhos e tento continuar vendo. Abro os olhos, fecho os olhos durante 3, 4 segundos. Depois abro de novo, fecho de novo, abro, até eu conseguir visualizar. Então, repara, é óbvio que eu não vou colocar aqui, né, todas as letras, mas ele deixa durante alguns segundos para que você possa visualizar. Com o treino, você consegue. O resultado não é imediato. Próximo nome divino. Marco, eu quero treinar essa coisa, mas eu não quero botar o vídeo, a música me atrapalha, né? Simplesmente usa esse aqui, ó. Usa esse aqui. A nível de definição das letras em hebraico, eles estão melhor definidos do que no vídeo, né? E aqui você tem a capacidade de rememorar o que significa esse nome divino no conceito de aquisição para você enquanto espírito, ok? Então aí são 6 slides que a gente coloca, tá? Até o número 72, tá? Sempre a leitura daqui para cá. Então, por isso é que os números andam, né, no nosso caso aqui, para quem olha da direita para a esquerda, mas para quem apresenta de lá para cá, é da esquerda para a direita. Então, a leitura é sempre aqui, ó. Marco, se eu quiser aprofundar, o que eu faço? Vá em cada letra dessa aqui, como a gente fez com vocês, e verifica o significado delas. Você vai ver que tem tudo a ver com o que está escrito aqui embaixo. Não é à toa que isso aqui é como se fosse a síntese dessas 3 letras que dão a possibilidade de entendimento para uma necessidade espiritual que são reveladas pelos 72 nomes de Deus. Então, repara, na cultura hebraica,
os 72 nomes de Deus são benefícios que nós devemos treinar, reeducar e adquirir para o nosso próprio processo de iluminação. Então, veja como a Cabala é extremamente instigante no conceito de você buscar o conhecimento. Não foi à toa que Eliphas Levi, né, que é um grande autor, eu tenho todos os livros da Eliphas Levi, sou apaixonado por ele, e depois, por essa ordem maravilhosa, foi a Golden Dawn, tá? Não foi à toa que eles trouxeram isso para o Ocidente, e daí nasce todo o processo que a gente conhece hoje de magia. Todos os processos de geometria sagrada, a Cabala já trazia através das letras hebraicas. Okay? Aqui a transliteração, tá? Para você ter a coisa completa, às vezes você vai pronunciar a forma como ela é dita, né? Como eu falei a primeira, ó, Vav, Rei, Vav. Tá? Yud, Lamé, Yud. Samé, Yud, Tet. Então, repara, é sempre daqui para lá, e a leitura também das letrinhas, né, desse lado, para quem olha do lado direito, né, para quem está apresentando do lado esquerdo. E aí você vai, para você ter uma noção. Eu posso pegar essa transliteração e ir lá naquele quadro e entender, ou até, vamos dizer assim, constatar que o que está escrito aqui, ó, é real. O significado da transliteração, né, se eu for levar ali para o processo de entendimento naquela tabela, você vai ver que o que está escrito aqui é a síntese exata do que as letras dizem. Então, tá a transliteração dos 72 nomes, tá? E temos uma curiosidade bastante interessante que vai levar para a gemátria, né, que é a ciência da numerologia da Cabala. Porém, para falar de numerologia, é óbvio que a gente tem que começar com o conceito mãe. Tá? E o conceito mãe é pitagórico. Tá? A numerologia pitagórica ela difere em algumas coisas da numerologia cabalística. Por exemplo, na numerologia pitagórica, existem 9 números que representam 9 forças ou vibrações cósmicas. Cada número também tem uma interpretação e uma forma de entendimento. Tá? Então, a numerologia hoje, eu não sou especialista em numerologia, eu apenas sou um estudante da Cabala e da gemátria, ela traz esse conceito de interpretação de uma tendência do ser humano. Então, repara, quando a gente fala tendência, significa que você nasce com um DNA propenso àquela coisa. Porém, o processo educacional pode modificar isso. A grande sacada do ser humano é poder modificar as suas tendências. Não é isso? Você até tem a grande frase espírita, né? Conhece o verdadeiro espírita pela força de vontade que emprega para domar as suas más tendências e projeções, vamos dizer assim, ideoplásticas e mentais, não é isso? Então, nós somos seres ainda muito comprometidos com a densidade da matéria. Nós temos ainda muitas mazelas impregnadas em nosso campo mental. Então, a forma que, por exemplo, a numerologia pitagórica e, posteriormente, a numerologia cabalística interpreta é o conceito do momento em que você nasceu, quais as vibrações astrológicas que chegavam naquele momento do seu nascimento, o seu nome, no conceito de quantas letras tem seu nome, qual é a representação numérica do seu nome e qual é a representação numérica reduzida a um único dígito para a data de seu nascimento. Então, repara, Pitágoras, 530 anos antes de Cristo. Tá? Então, a Grécia também bebeu muito do conhecimento egípcio, é óbvio, tá? Mas a Grécia tem uma grande sacada que vamos dizer assim, todo conhecimento chega no Ocidente por causa da Grécia, por causa principalmente de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande
que foi o grande, vamos dizer assim, disseminador das culturas de outros povos, porque eles eram traduzidos para o grego, e do grego eles iam para vários países, principalmente o koiné, que era um grego popular, como se fosse um inglês, sabe? Daquela época, todo mundo falava koiné. O próprio Sermão do Monte, que Jesus profetiza várias coisas, ensina muitas coisas, né? Ele foi todo falado em koiné, porque a população era imensa. E não eram só os hebreus que estavam ali, tinha povo de tudo que era lugar. Então, ele tinha que falar uma língua que todos pudessem compreender. Então, ele falou em koiné. Então, a Grécia ela replica os conhecimentos egípcios e divulga várias culturas, inclusive a própria hebraica. Se você olhar por que o Antigo Testamento nos chega, é por causa que ele foi traduzido para o grego primeiro. Ok? Então, a gente começa a ver que essa relação é muito, muito interessante e faz parte da história, né, da nossa civilização. Então, repara, indo para a prática, aqui está a equivalência, né, entre os números pitagóricos e o sistema de interpretação. Então, aqui, ó, A, B, C, D, até aqui. E aí vem aqui, ó, simplesinho, de 1 a 9, ó. Aí, aqui tem a representação do que significa, tá? Cada número, no final, vamos dizer assim, a tendência genética pessoal, que pode ser modificada com o tempo, né, e com a reforma íntima, o que significa. Então, não significa, por exemplo, a minha numerologia pitagórica deu, por exemplo, o número 6. Tá, Marco? E aí? 6. Então você é uma pessoa carinhosa, leal, responsável, magnética, amante da arte e caseiro. Aí você fala assim, caramba, eu gostaria muito de ser assim, mas eu não sou. Um exemplo, tá? Porém, você tem tendências para isso, tendências vibracionais. Então, tanto a pitagórica quanto a numerologia cabalística, elas têm um quê de verdade, mas elas não amarram você num conceito de colocar um rótulo, que isso fique muito claro. Tá? Então, eu fiz aqui um exemplo, né? Peguei aqui o João da Silva, um nome qualquer, total do número de letras, 11. A correlação, então, eu vim aqui na tabela, né? O J representa 1, ó, J representa 1. E aí fiz a correlação, somei tudo, tá? E reduzi a um único número. Então, pelo número de letras do nome do João da Silva, são 2. Pela correlação numérica, dá o número 1, 3 e 7, 10, 10, o 0 não existe, né? Na relação, então dá 1. E pela data de nascimento, 12 de 8 de 1987. Soma número por número, dá o total de 36, 3 e 6, 9. Então, se eu quiser fazer uma correlação pitagórica completa, eu somo tudo isso, ó, 9, 1 e 2, dá 12. 12 é 1 e 2 é 3. Então, a representação para o João da Silva, ele é uma pessoa benquista, bondosa, com tendências artísticas, afortunado, criativo e sociável. Tá? Então, é óbvio que é uma curiosidade, né? Se a gente for aprofundar no conceito científico, vai ficar devendo. Porém, isso está muito mais num conceito teológico, inclusive de Pitágoras, tá? Mesmo Pitágoras sendo um excelente estudioso e pesquisador, e até mesmo, vamos chamar, além de filósofo, né, como se fosse um cientista, mas você vai verificar que essa correlação é uma tendência genética que a gente pode modificar. Quando eu vou na cabalística, tá, a coisa muda um pouco. Por quê? Não tem o número 9. O número 9 é interessante porque tudo que você somar com 9 vai dar, na realidade, o número de origem que você somou. Tá? Então, se eu pegar 2 e 9, 2 e 9 dá 11. 11 e 11 é 2. 2 é o número de origem. Então, repara, tudo que eu somar com 9 vai dar sempre o número de origem. Tudo que eu multiplicar por 9 vai dar sempre 9. Puxa vida, os cabalistas olharam para isso e falaram assim, não pode, temos que tirar o 9. Então, eles tiraram o 9 da representação de equivalência, tá?
E o 9 somado a um número resulta o mesmo número, como a gente viu, e quando multiplicado por qualquer número, ele também resulta em 9. Por isso é que ele não foi utilizado na conversão. E uma coisa interessante na tabela cabalística, numerológica, é que quando você tem, por exemplo, na letra, um apóstrofo, ou um acento agudo, ou um acento grave, ou um trema, tá? Isso foi colocado pela escola maçorética, quase 300 anos depois da era cristã. Porém, hoje, no estudo da Cabala, que chega no Ocidente, eu considero isso, eu considero a escola maçorética. Então, quando eu tenho uma letra que, na realidade, tem, por exemplo, um acento grave em determinada letra, eu tenho que multiplicar por 2. Se for um acento agudo, eu tenho que somar 2, ou seja, o número que ela representa, né? Vamos imaginar aqui, ó, o K representa 2, né? Porém, se esse K tiver com acento grave, eu tenho que somar, tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Então, ele vai representar o número 4. Então, repara, ele fica um pouco mais completo. Olha o tio, por exemplo. Se tiver um tio, tá, junto a uma determinada letra, para o G vale 3. Mas aí, ele, na realidade, se está com um tiozinho ali, né, do lado dele, tem que somar mais 3. Ele representa 6. Ok? Então, o que a gente vê, por exemplo, vamos pegar aqui o extremo, né? Um acento circunflexo no O, por exemplo. Você tem que somar mais 7. Então, é o valor 7 mais 7. Tá? Um único pontinho, tá? Diacrítico, né? Ou, né, da escola maçorética, como a gente viu, tem a representação de somar mais 7 também. Então, quando a numerologia cabalística fez essa análise, ela considerou essa correlação de excluir o 9 e considerou esses sinais, né, diacríticos, né, que a escola maçorética acabou colocando, para que pudesse haver uma representação mais fidedigna. Ok? Então, como a gente viu, né, aqui está embaixo a explicação que eu falei, ele é um pouco mais complexo que a relação pitagórica. Tá? E o que a gente vai ver é o seguinte: na numerologia cabalística, a gente pode entender ela para ser aplicada de 4 maneiras. A primeira, analisar e entender o significado dos textos da Torá, que é a gemátria. Tá? Então, a gemátria tem um livro específico, que é o último slide nosso aqui, que explica com muita possibilidade, muita fluidez, para você entender. É extremamente complexo, é um estudo extremamente complexo. Então, a primeira forma de entender a numerologia cabalística é para você entender a Torá. A segunda é entender as tendências de personalidade de uma pessoa, que eles chamam de numerologia pessoal. A terceira, repara, não é à toa que o judeu é lidado, né, é tido como um homem de empreendimento, de comércio, né, de negociações. Então, eles colocam isso no estudo deles. Então, a Cabala também faz uma adequação e harmonização do nome do empreendimento, do nome dos diretores que vão estar à frente, né, do nome dos empreendedores para o tipo de negócio que é. Tá? Então, é uma coisa materialista que a numerologia cabalística também se preocupa. E, por último, entender as tendências do agir, falar, pensar, sentir do espírito, que é o autoconhecimento. Então, repara, quando eu faço uma numerologia cabalística, eu posso estar buscando qualquer uma dessas 4 coisas. Nessas 4 formas de aplicação, tá? Elas acontecem aplicando a tabela de equivalência que vocês viram no slide anterior, né? Que vai de 1 a 8. Tá? E aí você vai poder interpretar as metáforas contidas nos textos sagrados. Né? Aqui está correlacionado 1 para 1, 2 para 2 e por aí vai. Interpretar, né, o nome completo e a data de nascimento de uma pessoa, ver qual a tendência dela e por aí vai. Então, a gente pode ficar bastante atento que quando um judeu, né, ele escolhe o nome de um filho, ele normalmente, né, sendo um estudioso da cultura hebraica, ele conhece alguma coisa da Cabala, ele vai fazer uma análise sobre essa ótica. Todo judeu faz isso? Eu não posso afirmar. Eu acho até que não. Mas os mais estudiosos, os mais centrados no conceito
da teologia, da religiosidade, eles com certeza fazem. Ok? Considerando essa visão geral da numerologia cabalística, a gente pode entender que os números, bem como as 22 letras hebraicas, têm uma interpretação metafísica para a melhor compreensão de fatos que acontecem em nossas vidas, conforme nossas características e tendências de personalidade. Daqui surge até, vamos dizer assim, uma variação de analisar a relação do dia, do mês e do ano. Se é um dia propício para isso, é um dia propício para aquilo. E aí não dá para a gente entrar nessa seara toda, mas para que vocês entendam, isso vai se aprofundando. E ainda tem a parte da astrologia, que vem do livro da criação, que eles verificam o mês que aquilo acontece e quais são os astros que estão influenciando naquele mês. Puxa, Marco, a coisa é muito complexa, porque ele entra na astrologia, e lembrando que a astrologia é a mãe da astronomia. Ok? Então, nós conseguimos ver que o estudo da Cabala é extremamente complexo, mas de uma veracidade espiritual muito grande. Os capelinos, né, que, na realidade, foi uma das levas, né, que formou o povo hebreu, da primeira leva que veio, eles tinham uma fé inquebrantável e tinham conhecimentos arraigados no seu corpo mental. Da mesma forma, os egípcios. Por isso é que, na hora de estruturar os conceitos da Cabala e da própria forma de ensinar, eles se espelham na cultura egípcia. Ok? Então, repara, a origem de tudo isso é o processo migratório que veio do sistema de Capela para o nosso planeta Terra. Por isso é que eles já traziam esse conhecimento adormecido que, à medida que o tempo foi passando e com as relações de necessidades espirituais, eles foram consolidando através da prática da transferência do ensinamento oral e, posteriormente, colocando isso já em escrita. Tá certo? Então, o valor de estudar a Cabala é muito importante para quem quer se aprofundar na teologia, vamos dizer assim, holística. Eu não consigo ver um conceito de teologia cristã, teologia isso, teologia... Para mim, a teologia, o estudo de Deus, deve abordar todos os conhecimentos sagrados de todas as culturas e todos os povos. Por isso é que a gente dá esse curso, por acreditar nisso. Então, a gente estuda a Cabala, a gente estuda a Fraternidade Branca, a gente estuda o processo magístico que chegou, por exemplo, através das alquimias, dos grandes alquimistas e por aí vai. Bom, aqui você vai ver o significado dos principais números da Cabala. Vai do número 1 até o número... Ai, meu filho, 108. Repara, o 108, por exemplo, para quem... eu tenho aqui um nível de contas, né, da filosofia hindu, são 108 contas. Aí você fala assim, o que representa o número 108 na Cabala? É a conclusão bem-sucedida de um ciclo. Já reparou que um budista, quando está lá com o que o católico chamaria de terço, né, ele fica pegando uma por uma? Então, enquanto ele pega uma por uma, ele normalmente recita um mantra e aquilo representa o quê? Um processo para que ele seja bem-sucedido em um determinado ciclo. Então, não é à toa. A Cabala traz esse conceito também. Então, o número 77, 66, olha que coisa engraçada. O mundo ocidental acabou dizendo que o número 666 era o número da besta. Só que o número 66 só é o amor incondicional. Se você pegar 66, dá 12, né, somando. 12 é 1 e 2, é 3. 3 é a representação da divindade. A divindade emana amor incondicional. Puxa, Marco, eu já falei isso, mas vou repetir. Então, por que o homem botou
666 como sinal da besta, porque são 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Ok? Aí, esse conceito é o conceito do carbono, 666, porque são 6 elétrons, 6 nêutrons e 6... está faltando palavras, né? E prótons. Né? Então, você vai ver que, no Ocidente, eles fizeram essa relação, vamos dizer assim, besta, né? De dizer que o número da besta era o número 666. Mas o número 66, na realidade, ele representa o sagrado, a representação do amor incondicional. O 66. Quando eu coloco mais um 6, eu vou para o conceito atômico, do átomo, que são, né, 6 partículas em cada eletrosfera do carbono. O carbono é a representação de quê? Da matéria. Deu para entender? Então, faça esse exercício de ver o que representa o seu número na relação pitagórica ou na relação cabalística. Faça esse exercício de poder, vamos dizer assim, adentrar um pouco nessa cultura, não só pitagórica, mas também cabalística, para que você possa trazer mais conhecimento, mais informação cabedal para o que vem ainda aí de conhecimento ou de informação sobre a fraternidade branca, sobre os arcturianos e coisas que vão nos ligar ao universo que o Espiritismo não trata. O Espiritismo não trata, a não ser um pouco a Gênese, e eu posso falar isso com muita propriedade, fui instrutor da Gênese durante quase 10 anos. A Gênese é o único livro de Kardec que traz o conceito científico, né? Mas ele não fala muito, por exemplo, dos espíritos fora do planeta Terra, né? A gente vai verificar isso em outros livros, como A Caminho da Luz, como nos livros de Helena Blavatsky, que, né, foi educada no Tibete por grandes monges do Tibete, e por aí vai, que a gente vai ver no futuro. Então é importante a gente entender essa relação da Cabala e a importância na tua formação esotérica, exo com S, não com X. Esotérica junta filosofia, religião e ciência. E religião no conceito de relegere, olhar para dentro de você e buscar o teu Deus interior. E não exotérico, que é só religião que o povo católico, né, através de Constantino, tentou nos passar, dizendo que se a gente não tivesse indo à igreja, a gente não estava conectado a Deus. A gente nunca esteve separado de Deus, né? Então, eles nos venderam uma mentira muito grande. Então, está aqui o livro que eu falei. Tá? Quem quiser se aprofundar mais na Gimátria, eu recomendo esse livro. É um livro muito grosso. Pra você ter uma ideia, eu demorei quase 2 meses para receber esse livro. 2, quase 3 meses, porque é um livro raro e eu compro sempre na Amazon. Ela demorou muito a trazer o livro de volta, porque teve que reeditar, que eles fazem poucas edições. Né? Eu consegui pegar ainda a 2ª edição. Acredito que quem for comprar agora já vai pegar a 3ª ou 4ª. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. Bibliografia, todos os livros que a gente citou, né? Nos slides 3, 4, 5 e 7. E esses livros que seguem aqui, que eu botei a capa. Ok? Só tenho a agradecer cada um de vocês que esteve comigo, deixar a minha apresentação. Ok? E fazer votos que vocês já estejam animados para o próximo conhecimento, a próxima informação, que é a Fraternidade Branca. Tá? O material já está pronto, eu devo passar, talvez até hoje ainda, eu vou só dar uma olhada, eu vou passar hoje para a Simone ainda, e eu sempre passo com uma certa antecedência para dar tempo de vocês lerem com calma. Né? Eu estou abismado porque ninguém pergunta nada há algum tempo já. Né? Antigamente o pessoal, Marcos, isso aqui é o quê? E hoje em dia, né, esse ano, acho que quase ninguém perguntou nada. Né? Mas, se não perguntou nada, é porque está entendendo o que está escrito lá. Mas faço votos que vocês leiam o material, vou passar hoje ainda para a Simone, e
Estaremos juntos no próximo mês. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e que reine Amém. dos lados. Todos nós. Seja. Beijo no coração. Obrigada, Boa noite para Marcos. todos. Boa noite para Beijo, todos. Até mês que vem, gente. semana. Boa Ô, semana Marco, para todos. Oi! você está lembrado daquele livro pequenininho, Grafologia? Ah, lembro. Lembro. Pois é. A teoria da grafologia francesa é isso, que o hieróglifo, que é simbólico, né, foi sendo... O simbolismo do hieróglifo foi transmitido Para para depois virar fonético, é verdade. Exatamente. Ele, pela forma de escrever, ele faz análise da psicologia da pessoa, O que de vários casos. significa? Bem legal. Extremamente interessante aquele livro. Bem lembrado isso, hein? Muito bem legal. Marquinhos sempre trazendo coisas de contribuição valiosa. Boa noite. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite. Boa noite.